Bom dia, meu nome é Isaac Rodrigues, estou cursando a disciplina de Fitopatologia 1 com o professor Milton Lima e eu vou estar apresentando um boletim técnico sobre antracnose da soja, Glycine max, causada pelo fungo Coletrotum truncatum. Apresentador Isaac Rodrigues Neves, né, que sou eu, número de matrícula, e a seguir vou estar apresentando o roteiro de apresentação. Introdução, objetivo do trabalho, o desenvolvimento, informações da amostra, né? Sintomatologia, etiologia, epidemiologia, controle da doença e referências bibliográficas. A soja, ela é da família das fabáceas, né? Grande produção de grãos, produz uma fabácea que tem grande produção de grão, subfamília Papilionidae, e ela é do gênero Glycine espécie Max. A soja é cultivada praticamente em todas as regiões do globo, principalmente em regiões de climas mais amenos, climas mais frios. Essa seja uma planta de origem tropical, ela adequa-se perfeitamente às regiões temperadas, como por exemplo o Brasil, que é a nossa região. E possivelmente clima frio, né? Em virtude da demanda, hoje em dia a demanda de soja está sendo muito alta por causa da produção animal, ou seja, o farelo da soja é utilizado para alimentação animal, os subprodutos dela, como óleo, é utilizada na culinária. O óleo de soja é o óleo mais utilizado na culinária brasileira e de uns tempos para cá, o óleo de soja, quer dizer, a soja vem sendo muito utilizada para estar fazendo o biodiesel, que é um combustível renovável, ou seja, não vai estar poluindo o meio ambiente, como combustível fóssil, como o óleo diesel. A Embrapa, Agência Nacional de Pesquisas, e a AGTEC mostra que o Brasil é o país que possui maior expansão na área cultivada, visto que deve ser considerado o crescimento exponencial nos últimos anos. O Brasil vem se consolidando ali na produção de soja, né? Sendo uma monocultura, sendo uma produção de monocultura no Brasil, principalmente soja e milho, né? Mas em contrapartida da produção, temos a diversidade, né? Que são as doenças. No Brasil foram descritas mais de 40 doenças provocadas por fungos, bactérias, nematóides e viroides. Ribeiro e outros colaboradores, 2016. Esse número é cada vez mais crescente por conta da monocultura e a expansão nas áreas agricultáveis da soja. Esses fatores acabam abrindo janelas para novas doenças. Então, ou seja, o monocultivo ali da soja associado a um mau manejo vai aumentar a taxa de doenças. E o coletótron, a antracnose da soja, causada pelo coletótron, vai ser a apresentação alvo desse boletim, né? A soja, o Cerrado é um dos maiores produtores de soja. O Cerrado, na porção medial, está na posição medial do Brasil. Antigamente o Cerrado não era tão produtor de soja, por causa que o solo não era corrigido e não se utilizava fazer gessagem nem calagem, então era mais utilizado os solos melhores, os solos do sul, né, que eram utilizados os latossolos, em vista dos solos do Cerrado, que são solos mais pobres e solos sem correção, com acidez alta. Com advindo das grandes tecnologias de adubação nos últimos anos, o Cerrado vem se tornando um dos maiores produtores
uma das regiões mais produtoras de soja. A soja também é muito utilizada na indústria, né? Biocombustíveis, como eu já tinha falado, cada vez vem aumentando, né, a fonte em busca de fontes de energias renováveis. Centro da origem da soja foi entre China e Japão, né? E uma coisa muito importante da soja é que ela possui fixação de nitrogênio com bactérias. Então ela faz a simbiose e na soja não necessita estar fazendo adubação de nitrogênio. Isso é muito importante. E levamos perdas até de 50% causadas por fungos e fitopatógenos. Ou seja, a soja, mesmo com a grande produção dela, se você não fazer um bom cultivo ali, uma boa plantação, você vai estar perdendo até 50% da sua produção. E o fungo é algo que causa a antracnose, né? Da soja é o Coletódomo truncatum. E hoje a Embrapa, né, principalmente, empresas de pesquisas agropecuárias vêm desenvolvendo bastante pesquisa e não só isso, né, bastante empresa também vem desenvolvendo pesquisa ali aí no controle de doenças na soja, né, principalmente biológicos, que vem crescendo muito ultimamente. Agora aqui falando mais um pouco sobre a doença, né, sobrevive bastante em restos culturais e sementes, ou seja, ali, depois da colheita, os restos culturais ali tem que tomar muito cuidado, porque vai ser uma fonte de inóculo, soja de gueira. Soja de gueira é outra fonte de inóculo e também podem ser receptoras ali e ficar guardando a doença ali até a outra safra. Então, por isso que é muito importante a dessecação das plantas daninhas que hospedam o coletótero. Manejo de doenças, rotação, sementes sadias, manejo do solo, manejo químico, né? Por que o manejo químico é muito importante? O manejo químico é importante porque uma planta bem nutrida vai ser mais difícil ali de ela estar adoecendo. Ou seja, você vai estar dando total condição para ela e ela vai estar crescendo bem desenvolvida, né? E ela vai estar com suas defesas naturais aptas ali. E uma coisa também muito importante é a semente. A semente para, para, para o plantio da soja, ela deve ser uma semente de qualidade, né? Uma semente de procedência, porque o fungo ele se aloja na semente e, ou seja, você plantando um fungo ali, uma semente com o fungo, você já vai estar tendo o inóculo ali desde o início da plantação. Por isso que é muito importante não pegar e utilizar o grão da safra passada como semente. Ou seja, você vai ter que estar, para evitar isso, você vai ter que estar comprando uma semente de procedência, né? Não está pegando grão da safra anterior para estar plantando. Ele causa o coletótomo, a antracnose causa morte das plantas, necrose e manchas foliares nas hastes e nas vagens. Aqui você pode ver que aqui do lado direito, que a haste fica peca, né? Não enche o fruto, tem manchas por toda a vagem e na haste. Maiores perdas no período de estresse, doenças radiculares e pragas. Temos que ver também que a soja ela vai ser mais afetada na fase reprodutiva, que ela vai estar levando todas as suas energias ali para a reprodução e vai estar sendo atacada mais fácil pela doença. Pecíolos, hastes, nervuras e folhas de baixo e sementes são atacados. A alta temperatura e umidade favorece
Por exemplo, as áreas do cerrado, que possuem bastante temperatura, né, e umidade, principalmente nas áreas de pivô. Tomar muito cuidado. Agora vamos falar mais especificamente do patógeno, né? Do coletótero. O coletótero, o anamorfo dele pertence a es, é um Estodiomycetes, possui conídeos curvos. Ele é o oitavo mais importante grupo de fungos fitopatogênicos. Ele possui acévulos pretos em estômatos. Ele possui conídeos unicelulares em hialino, né? Célula-conídeo-diogênicas cilíndricas, hialinas e filamentosas, conídeos unicelulares, hialinos, calcários, apressório pigmentado e de formato variável. Aqui, como você pode ver aqui na figura aqui do lado, falando todas essas características do fungo coletótomo. O objetivo principal desse trabalho, né, desse boletim técnico, é descrever a sintomatologia, ou seja, o que causa o coletótomo na planta, e a etiologia, que é a parte do fungo com interação com a planta, epidemiologia e controle da antracnose da soja, causada por coletótomo, no caso. No desenvolvimento, as principais etapas foram coleta da amostra, né? A amostra foi coletada em um campo experimental de Pameri, na UEG de Pameri, Goiás. Inicialmente foi feito o preparo de lâminas, né? Esse preparo de lâminas microscópicas foi feito fita adesiva, que consiste em pegar um pedaço utilizar uma fita dupla face para estar coletando ali o material do fungo na semente ou no caule ali, está colocando em uma lâmina, está colocando corante também, né? E está vendo ali. E também foi feito o método de preparo de lâmina para pescagem, que consiste em estar pescando os propágulos do fungo ali, né? E está utilizando corante na lâmina e lamina e fazendo todo o processo de lâmina e vedando ali, né? Não foi feita no trabalho, não tem descrição sobre corte histológico. Eu acho que seria importante fazer corte histológico também, mas não foi feito. Foi feito fotografia dos sintomas, né? Fotografia dos sintomas, ou seja, todas as características ali que o fungo causa na planta, dos sintomas, e dos sinais, que é a parte microscópica. Também foi isolado o fungo foi isolado, ou seja, foi pegado o propágulo lá da planta de soja com coletótero e foi isolado o fungo em meio de cultura. E foi feita a prancha de sintomas e prancha de sinais. Falar um pouco para vocês sobre a sintomatologia. A antracnose causa na soja a morte de plantas, necrose dos pecíolos, necrose de nervuras e manchas em vagens. Seus sintomas mais comuns são as manchas necróticas, castanho escuro,
e negras na folha, haste e vagem. O período de maior ocorrência é na fase inicial de formação das vagens, na fase reprodutiva, né? Coincidindo com o período chuvoso, úmido. A antracnose pode ocasionar apodrecimento ou abertura das vagens ainda imaturas e germinação de grãos em formação. Os tipos os típicos sintomas em vagens são lesões concêntricas, né, de coloração escura, na qual a pontuação preto alaranjado e por vezes apresentar sinais pontiagudos representados pelas setas do agente causal. Nas folhas, os sintomas mais encontrados são na fase abaxial, ou seja, na parte de baixo do bacheiro, né? Podendo ser detectado na fase adaxial ao final, representando pela queima ou escurecimento de nervuras. A, a soja com sintoma de antracnose, todas as nervuras vão estar escurecidas, como fosse mais, como fosse entupindo ali a passagem dos vasos, né? Já nos pecíolos, os sintomas das manchas necróticas elípticas, circulares e deprimidas que pode evoluir e levar a estrangulamento e queda prematura das folhas, perdendo ali a taxa fotossintética, né? Capacidade de produzir fotossíntese. O fungo também pode provocar necrose de pétalas, muito comum em outras hospedeiras, e abscisão floral em condições de elevada umidade elevada umidade e abundância, né? Ou seja, ele vai estar abortando ali as flores já na parte de na parte reprodutiva ali, não dando nem informação das vagens. Sintomatologia, né? Plancha de fotos. Aqui na imagem A, cultura de soja tomada por sintomas da doença, especialmente as vagens. Você vê aqui nessa imagem que toda a planta está acometida por sintomas, mas as vagens estão mais acometidas. AB. Área abaxial da folha tomada por acervos ovais e com inúmeras setas, que é a representação típica do coletótero, né? D. Parte adaxial da soja com sintomas de coloração arroxeada, significado da presença do fungo, como vemos aqui na D. Detalhamento de vagens abortadas com pontuação enegrecidas, causada pela queda da produtividade. Aqui, ó, você vê que aqui essa imagem, você vê que a vagem foi abortada sem o mesmo enchimento do grão. E aqui vemos um caule com a presença de uma vagem aqui no final, né, em que o caule possui uma contaminação maior da doença e as vagens com pontuações significando o início da contaminação, ou seja, a contaminação vai começar pelo caule e vai posteriormente atingir as vagens. Agora vamos falar um pouco sobre a etiologia, né? O fungo Coletótum truncatum apresenta colônias marrons escuras e negras com micélio acinzentado, em que este pode ter uma organização irregular, no qual muitas vezes eles se confluem. Estes ficam agrupados com aparência páleo, acinzentado e branco, contando que as massas de conídeos podem ter aparência mucilaginosa e coloração salmão. As setas são observadas em abundância. Os conídeos possuem usualmente um a dois tubos germinativos curtos e são formados quando entram em contato com uma superfície sólida.
Ou seja, quando, quando eles encontram a folha com a superfície sólida, ele vai estar se estabelecendo ali. Os apressórios são presentes e são cravados, escuros, circulares e, em alguns casos, irregulares, por vezes de centro poroso. Esses apressórios podem apresentar entre 11 e 16, 11 e 16 e 8 por 9,5 unidade por micrômetro de comprimento de largura, respectivamente, podendo haver formação de complexo. Aqui, né, aqui é a prancha de fotos da etiologia, da parte microscópica, as figuras A, B e D, formação conidiogênicas e alinas na letra C aqui, né, arcébulos com estruturação de forma oval contendo inúmeras setas. É, como vocês podem ver aqui, é, ele tá toda a descrição aqui, ó. Voltando aqui, você vê que toda a confluência aqui ó, da base de dados, falando sobre o fungo, né? As características dele apresenta colunas marrom escuras, negras, e falando na forma que ele fica agrupado, a forma dos coletes, está totalmente representada aqui na prancha de etiologia. Epidemiologia. O inóculo primário é originado a partir dos restos culturais de safra anterior e também de sementes infectadas pelo fungo, visto que durante a floração o patógeno pode associar-se espi- epifiticamente a endorficamente. Por isso, a importância, né, da eliminação da soja tigueira, porque ela vai deixar ali fonte de nobre, vai estar deixando sementes ali, né? Grãos ali que vai estar caindo sobre o solo, virando sementes e deixando ali o fungo crescendo ali silenciosamente. No interior do tecido cortical, a doença progride até o final do ciclo, a depender das condições climáticas do local, como também do estresse decorrente da desbalanço de fertilidade e da densidade de semeadura. Ou seja, uma lavoura que vai estar ali mal na sua nutrição mineral, né? Não tendo características boas, ela vai estar sendo mais suscetível à ocorrência de doenças. E na semeadura também, se porventura fazer uma semeadura com plantas muito próximas uma da outra, vai estar aumentando ali a densidade populacional e vai estar fazendo com que fique mais abafado ali, dando mais umidade ali, dando maiores condições ao fungo. A alta elevada incidência de doenças no Cerrado, né, se dá por isso, porque o Cerrado é uma região quente e úmida, devido ao ambiente favorável, com recorrentes precipitações associadas a temperaturas elevadas. Fatores ambientais como a umidade relativa, né, favorece a disseminação do fitopatógeno, e a temperatura ideal para o favorecimento da doença é 26 a 28 graus, e nos períodos noturnos é de 18 a 20 graus. E a temperatura relativa que mais favorece é em torno de 80% de umidade. Essas são as espécies do coletótomo que foram registradas em diversos locais do globo, né, terrestre, que causa antracnose na, na soja. Aqui vocês podem ver que foi por várias regiões, né? Nigéria, Zâmbia, Uganda, Guiné.
Brasil, EUA, Estados Unidos. Quer dizer, agora vamos falar um pouco sobre o controle. As principais medidas de manejo integrado da antracnose incidente na cultura da soja são controle genético, né? A resistência genética se a forma mais econômica, né? E eficiente para o auxílio do controle das doenças. Não há no mercado ainda cultivares resistentes a essa doença. Portanto, há no mercado sementes que propiciam aos produtos diferentes tipos de suscetibilidade da doença à planta. Algumas opções desses produtos ofertados no mercado que apresentam moderada resistência são M8222X, M semeadura da sementes da Pioneer, Monsanto e Conquista. Esses são os materiais genéticos, né, de sementes mais viáveis. Vou falar um pouco sobre o controle químico, né? O controle químico há vários trabalhos científicos, né, que expressam a viabilidade econômica dos principais ativos e sua eficiência no controle da antracnose da soja, a fim que evite perda de produtividade. Classe as antracnoses são controladas pelo princípio ativo benzimiodazole carbonato, sigla MBC. No Brasil, são registrados 39 produtos comerciais que combatem a antracnose da soja. São diversos, né? Não cheguei a colocar aqui porque são vários produtos, mesmo que produtos químicos que combatem a antracnose. O controle cultural, né? A recomendação de uso de sementes sadias ou de boa qualidade, sem danos mecânicos, sem ferimentos ocasionados por insetos. Realização de rotação de cultura a fim de reduzir o inóculo, inicialmente nos períodos de entre safra. Utilização de espaçamento adequado, né? Não está deixando ali muito abafado, entre linhas 35 a 45 cm, para a redução da doença. População adequada de plantas, obedecendo às exigências de cada cultivar, reduzindo o microclima favorável ao uso de cultivares com estande que permita bom arejamento no dossel. Manejo adequado e equilíbrio da fertilidade do solo, principalmente com a relação à adubação potássica, né? Eliminação de plantas hospedeiras soja figueira, como já havia falado no início. Também temos controle biológico, né? Neste tipo de controle, uma abordagem que utiliza organismos vivos, né, para estar suprimindo ou controlar as doenças que afetam as plantas. Essa estratégia envolve o uso de agentes de controle biológico, como bactérias, fungos, vírus, nematóides ou até mesmo insetos, que são capazes de atacar patógenos responsáveis pela doença. Mas nós temos que ver que na antracnose da soja, né, no Brasil, o gênero dos fungos Tricoderma, sem dúvida, é um dos principais utilizados para o controle, mais estudado e utilizado, né? E essa é a literatura citada e esses são os créditos do boletim. E está finalizada a apresentação.